portão, né? Alguém pode tirar aqui o Armando aqui de cima, por favor? Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos, ou boa tarde já. Vou pedir um pouquinho de silêncio a vocês, que agora o papo é sério. E a gente poder, então, Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodhistam Staptam Jena Bhutali Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamini Vanchakalpa Tarudishya Kripa Sindhu Vyayivasya Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo. Então estamos comemorando o 15º aniversário da instalação de Shri Mahagoura Nitai. E o Prabhu Kanan pediu para que eu falasse um pouco sobre Archana, sobre adoração. E, de acordo com a nossa tradição, que foi estabelecida por Chaitanya Mahaprabhu e os seus principais seguidores, como Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu estabelece que a adoração à deidade é um dos 5 princípios mais importantes da vida espiritual. No Bhakti Rasamrita Sindhu ele elencou 64 itens que estabelecem o caminho de Vaidhi Sadhana Bhakti. Então, primeiro de tudo, nós devotos precisamos compreender muito claramente que esse processo da consciência de Krishna, o Bhakti Yoga, é um processo, né? Existe vários princípios, regras, que não é algo para ser feito de qualquer maneira. Assim como, por exemplo, quando uma pessoa vai a um médico em busca de um tratamento. Então, esse médico, ele estabelece, prescreve remédio, prescreve dieta. Mesma maneira, a consciência de Krishna tem dieta, tem remédio, tem tratamento. E assim como todo médico, ele aconselha que o paciente faça tudo direitinho, tome os remédios na hora certa, para que ele possa se curar. Então, na consciência de Krishna, não é diferente. Então, existe todo um processo. E Prabhupada, pouco tempo que ele teve presente conosco, ele estava diante de muitos devotos neófitos, muitos bhaktas, vamos dizer assim, né? Porque a gente entende o que é bhakta, né? Está começando. Então, pessoas que não tinham nenhuma ideia sobre o Vaishnavismo, sobre tantas coisas. E Prabhupada estabeleceu assim, o básico, o essencial, que é cantar os santos nomes, seguir os 4 princípios. Porém, ele deixou para a gente todo um conhecimento
através do qual nós podemos aprofundar nossa prática espiritual, de tal forma que a gente possa alcançar a meta da vida, que é Prema Bhakti. Então temos aqui um professor universitário, ou vários talvez. Então tem a primeira série, segunda série, terceira série, e cada vez mais a gente vai cobrando do aluno mais conhecimento, mais base. Não é isso, Mãe Govinda? Então tem a Mãe Govinda estava falando, quando chega na universidade, então já se entende que o aluno tem a base para poder estar naquele nível. Então, da mesma forma, para a gente falar de Prema Bhakti, Bhava Bhakti, que são estágios de fato transcendentais, isso significa que o aluno vai precisar de toda uma base para alcançar esse estágio. E a base, os requisitos, os pré-requisitos da Mãe Govinda: pureza de coração e muito afeto por Krishna, muito apego a Krishna. Isso são as duas características, podemos dizer, os pré-requisitos mais importantes para trabalhar nesses níveis. Então, a pureza do coração. Então, a pessoa já se libertou dos anartas. Os anartas nada mais são do que tudo aquilo que dificulta a nossa prática, principalmente no que se refere às coisas internas. Então, isso são os anartas. Então, a gente pode observar muitas coisas em nós mesmos que não nos deixa, por exemplo, pensar sempre em Krishna, que é o princípio mais importante da nossa prática. Manter a nossa mente sempre conectada com Krishna, com essa realidade, porque esse aspecto de sempre estar com Krishna e pensando sempre em Krishna constitui, de fato, os estágios mais elevados da consciência de Krishna, de nosso processo. Então, como eu falava para vocês, Rupa Goswami ele estabelece 64 itens, e desses 64 ele seleciona 5, ele considera essencial, importante. Um deles é o cantar dos santos nomes, da Nama Kirtana. Ele fala também de adoração às deidades, viver num lugar sagrado, estudar o Srimad Bhagavatam e viver na companhia dos devotos. E Prabhupada, como um acharya, Prabhupada enfatizou esses itens, sadhusanga, estabeleceu lugares de peregrinação e de residência para os seus devotos. Prabhupada instalou muitas deidades, pelo mundo afora. Prabhupada traduziu o Srimad Bhagavatam e Prabhupada deu o santo nome para todos nós. E não poderia deixar de ser, os seguidores de Prabhupada estabeleceram o Mahagauranithai. E Prabhupada explicava que a adoração à deidade, ela purifica nosso coração. Então, que era uma das obrigações dos grihastas, estabelecer a adoração à deidade na sua vida, na sua casa, em seu lar. Porque isso, além da caridade, a caridade é um outro princípio da vida de grihasta, repartir o que ele consegue obter por meio do seu trabalho, é uma forma de purificar o seu esforço, dedicando parte dos frutos desse esforço no serviço a Krishna e a adoração à deidade. E adorar a deidade, principalmente aqui que estamos considerando Mahagauranithai, é um privilégio muito grande e uma oportunidade muito especial. Quando a gente começa a entender um pouquinho como funciona o processo da consciência de Krishna, como se processa essa purificação
Então a gente vai poder entender a importância de estar com as deidades, de servir as deidades de alguma forma. Ontem estávamos falando sobre como nós nos condicionamos a essa existência material. Na Bhagavad Gita, Krishna explica que o nosso nascimento, o nosso nascimento depende de como foi nossa associação com esse mundo na vida anterior, nossa sangha. De que forma nós vivemos a vida anterior, esse estilo de vida, ou essa consciência, esse bhava que uma pessoa desenvolve, vai determinar a sua próxima existência. E como isso se processa? Então, na medida em que nós vivemos, nós vamos acumulando em nossa memória, vamos dizer assim, existe uma dimensão chamada de Chitta. Essa dimensão é a dimensão onde as funções mentais elas estão ali trabalhando. E dentro dessa dimensão, todas as experiências são registradas. Costumamos dar o exemplo de uma câmera de vigilância, né? Está conectada a um computador e ele está gravando tudo. Então, todas as nossas experiências são registradas. E não só como imagem. Tudo é registrado, a emoção é registrada, os afetos, aquilo que nos afeta, exatamente, tudo isso é registrado. Tecnicamente, isso é chamado de samskaras. Samskaras são as impressões. Assim como uma foto é uma impressão, né, de um momento, e a imagem também, a gravação de uma imagem também é uma impressão de um momento, a gravação de uma voz também é uma impressão de um momento. Então, vamos acumulando todas essas impressões, de tal forma que elas vão gerar tendências. Por exemplo, quanto mais a gente repete uma coisa, mais nós ficamos condicionados a isso que a gente faz constantemente, né? Assim como, por exemplo, quando chove, então a gente vê que a água vai passando por ali e vai criando uma espécie de valas, não é assim? E toda vida que chove, a água vai por onde? Pelo mesmo lugar. E vai afundando, vai afundando. Assim mesmo é a nossa vida. A gente cria padrões psicológicos, respostas repetitivas, respostas a tudo que a gente faz na vida. Por quê? Porque a gente fica com essa tendência. Né? Tecnicamente isso chama-se vasanas. Então imagine só, se a nossa vida é movida pela luxúria. Estávamos falando ontem que a nossa natureza de querer explorar tudo. Né? As coisas têm algum gosto. Essa água tem um gosto, o sorvete tem um gosto, qualquer coisa tem um gosto, e a gente se apega a um gosto, desenvolve aversão a outro gosto, e a nossa vida é saborear o prestígio, o poder, saborear o controle, saborear o sorvete, alguma coisa. Agora, imagine que tudo isso está registrado, não só as situações que a gente viveu, mas também as motivações que nos fizeram agir dessa forma. Um exemplo simples para vocês entenderem, por exemplo, uma criança que é abusada na sua infância, a criança na infância pode ser abusada psicologicamente, pode ser abusada fisicamente. Vocês sabem que esse tipo de experiência, né, pode comprometer a vida dessa alma, não é isso? Por quê? Porque essa experiência fica registrada. E a criança desenvolve diferentes
subterfúgios para se proteger dessa dor. E essa dor fica lá, muitas vezes inconsciente, influenciando nossas decisões, influenciando nossa vida, nossos projetos. Está tudo ali influenciando a gente. Então imagine só quantas impressões, não só dessa vida, quanto de outras vidas, estão movendo, agora nos movendo nesse momento. Tá? Então o karma nada mais é, porque a palavra karma pode significar ação, como pode significar o efeito da ação, o resultado. Então, a gente age e um dos efeitos da ação é o registro da ação, que vai, consequentemente, proporcionar a você a tendência de repetir essa coisa. A gente fica, como eu falei no início, né? Então, se a nossa vida é movida por luxúria, né? Por essa tendência de querer se apropriar de tudo para desfrutar, então a gente pode compreender a partir daí que, devido a todas essas impressões emocionais, nós vamos ter a tendência natural de explorar. Por isso que, a priori, quando estamos diante do mundo e dos objetos, a nossa tendência é sempre querer algo, né, que nos atrai e querer possuir, querer desfrutar disso. É como que a tendência natural de quem vive nesse mundo material. Porém, a gente tem que entender por que isso acontece. Porque eu criei esse padrão. Uma pessoa purificada, quando ela vê uma maçã, automaticamente ela pensa, poxa, Krishna vai gostar muito dessa maçã, deixa eu levar ela para Krishna. Mas outra pessoa vai, essa maçã deve ser muito gostosa, eu quero para mim. Maçã é uma coisa talvez fácil de a gente querer oferecer a Krishna, mas tem outras coisas que a gente não quer oferecer a Krishna. Tem outras coisas que exercem sobre nós uma influência muito grande. E essas coisas a gente esconde de Krishna, né? A gente coloca assim para trás. Não, isso aqui eu não posso oferecer a Krishna, isso aqui é meu. Assim, nós temos essa... Bom, mas o que eu queria explicar para vocês é que se a gente quer se livrar ou se proteger dessa coisa, né? Porque nós devotos somos conscientes disso e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente não quer isso para a gente. Como aquela famosa pergunta de Arjuna, né? Por que a gente é forçado a agir mesmo contra a vontade? E Krishna fala, isso é o contato com o modo da paixão, o modo da ignorância. O contato significa que esse contato é o estímulo que vai despertar dentro de mim as minhas tendências à paixão e à ignorância. Por quê? Porque eu estou cheio disso. Estou pleno dessas experiências. Mas qual é o remédio para isso? Agora nós temos que mudar as nossas atividades, as motivações, para que a gente possa, consequentemente, começar a acumular samskaras, impressões espirituais. Vocês podem imaginar o que é todos os dias adorar o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda. Quantos samskaras espirituais vocês podem desenvolver dentro da mente de vocês? Isso é purificação. Purificação significa que as minhas tendências agora são espirituais e não mais materiais. Porque as memórias, elas estão ali registradas. Mas como Krishna diz, a partir de um gosto superior, você pode superar todos os outros gostos inferiores. Então, se nós não temos a oportunidade de experimentar
um gosto realmente superior a tudo que esse mundo pode oferecer de material, nós vamos continuar presos a esse mundo material. Então, gente, isso não é dogma, isso é ciência. Tem aqui psicólogos, né? Eles podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, tá bem? Se temos experiências profundas, experiências espirituais, elas vão nos marcar, vão impressionar, vão estar registradas. E muitos de vocês já tiveram essa experiência de muitas vezes, ao ter que decidir uma coisa, né, entre Krishna e Maya, vem, não é? Alguém que teve essa oportunidade, não, eu não vou deixar Krishna. Eu estou em Maya agora, mas eu sei que Krishna é maravilhoso. Que experiência de servir a Krishna e de meditar em Krishna tão maravilhosa, apesar de todas essas minhas impressões, todas essas minhas contaminações, né, de samskaras, eu já experimentei algo que não se compara. Infelizmente tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, que ainda estão iniciando, então são muito frágeis, porque não há essa experiência. Então a vida do devoto se torna um processo, tá, de conquistar experiências espirituais profundas. E a deidade, ela pode proporcionar isso. Não é, gente, uma atitude mecânica. Se entrar aqui, às vezes contra a vontade, de má vontade, e fazer tudo de uma forma porque tem que terminar logo com a mente pensando em qualquer outra coisa. Eu sei que às vezes isso pode acontecer e eu não quero constranger aqui os pujaris, né, que às vezes, porque a gente tem essa experiência também. Mas, como é yoga, então a gente precisa fazer aquele esforço, aquela austeridade no sentido de colocar a mente, né, no que está sendo feito, porque isso é yoga. Né? Yoga significa essa conexão. Yoga é conectar. Conectar com Krishna, a mente com Krishna. Conectar a mente com aquilo que você está de fato fazendo, né? Está presente ali. Quando a gente negligencia isso, não só na adoração, porque, por exemplo, cantar o Santo Nome é adorar Krishna, porque não tem nenhuma diferença entre Krishna e seu Santo Nome. Por isso que a principal ofensa é o cantar desatento. A gente está cantando, mas não está atento à pessoa a qual nós estamos nos direcionando. Não é? Então, a gente usa o termo ofensa, mas na verdade é uma atitude que vai de encontro diretamente ao nosso verdadeiro interesse. Porque Krishna, ele não é tocado por qualquer tipo de comportamento, né, nosso. Krishna não se afeta, porque Krishna é completamente transcendental. Krishna não se ofende, né, porque ele não tem falso ego. Ele não tem nenhum tipo de compreensão desvirtuada. Né? Porém, nós estamos desperdiçando na nossa vida uma grande oportunidade de conquistar mais um espaço dentro dessa realidade transcendental. Então, quantos serviços giram em torno da deidade? Aqueles que entram para cozinhar. Mãe Yashoda cozinha para Krishna, Radharani todo dia de manhã é convocada para cozinhar para Krishna. Então, como a gente pode achar que cozinhar para a deidade é diferente de ser um dia, quem sabe, ser convidado por Radharani para ajudá-la a fazer os docinhos nos lados para Krishna? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Do ponto de vista da ação, não há nenhuma diferença. Então, se a gente deseja alcançar essa dimensão, né, espiritual,
Aqui, as deidades são uma oportunidade para cultivar a consciência apropriada, através da qual vamos ser identificados como verdadeiros residentes de Vraja. Porque esses habitantes, eles têm uma consciência, eles têm um bhava, eles têm sentimentos. E é isso, Rupa Goswami deixa muito claro no Bhakti Rasamrita Sindhu, que todo esse processo de esses 64 itens, eles têm como propósito, além da purificação, é o despertar de bhava. Bhava são sentimentos. Você não sente nada por alguém que você não conhece. Você só vai sentir alguma coisa a partir do momento que você começa a ter um relacionamento com uma pessoa. E quando as pessoas às vezes se afastam umas das outras, se não houver algum tipo de nutrição dessa relação, a tendência é a gente esquecer essa pessoa. Então, o processo de adoração à deidade é o processo de desenvolver uma relação. E o cultivo de sentimentos. Outro dia, cadê a Baleshwari? Ela estava falando, Baleshwari, Maharaj, eu não consigo mais viver longe da deidade. Eu que trato a deidade. Isso é legal. Isso é um ótimo sentimento. Porque algumas pessoas, não consigo viver longe de Paris. Morou lá em Paris, não foi? Portugal. Foi Portugal, você não chegou até lá. Mas tem uma parisense ali. Então, a gente entende, às vezes a gente diz, eu não consigo viver longe disso, não consigo viver longe daquilo, mas eu consigo viver longe de Krishna, eu consigo viver longe dali. Então, a consciência de Krishna é uma coisa, num sentido muito simples, mas é muito profundo, porque não tem como a gente artificialmente ter sentimentos por uma coisa, não é? A gente não manda no coração. Não é assim, Fernanda? Eu vou gostar de... Não é assim. Então é algo que desperta, é algo que surge. Mas o processo de Bhakti é para que a gente desperte esses sentimentos. Gente, não é nenhuma outra coisa. Outro dia eu estava ouvindo uma aula da Devoto explicando, nós somos seres emocionais e não racionais. Porque são as emoções que comandam nossa vida. Não é a razão. Desculpe. Mas são as emoções que nos comandam, que nos levam de um lado para outro. E se a gente não tiver realmente sentimentos por Krishna, e se o nosso coração está aqui nesse mundo, ele vai ficar aqui. Não tem outro. Tá? Então, podemos cozinhar para o Sr. Chaitanya, o Sr. Nityananda. É só ver, é tão legal. Eu me lembro quando eu estava adorando as deidades, eu tive a oportunidade de servir o Sr. Jagannatha, eu tive a oportunidade de servir Radha Govinda e tudo, né? E uma coisa que eu sempre fazia era ler os passatempos. Ficava lendo. Tá? Então, quando eu entrava no altar, ia banhar, por exemplo, o Sr. Chaitanya, tu ficava lembrando todos os devotos, um grande Kirtan, a gente e jogando flores e pétalas, todo mundo adorando o Sr. Chaitanya. É muito diferente do que você tem que fazer, né? Entende? É outro humor, e você se transporta para aquele lugar, né? E é uma experiência muito especial. Então, porque é isso que a gente tem que entender, são os sentimentos. Isso que o devoto, esse é o processo de Bhakti, né? E aí quando Krishna vê, como essa pessoa gosta de mim, que impressionante, né? E Krishna vê isso na nossa vida, de acordo, assim, as coisas que a gente vai fazendo na nossa vida.
Vocês têm experiência disso também. Como é que vocês sabem que alguém gosta de vocês? Hã? Essas pessoas fazem alguma coisa, dizem coisas para a gente, hã? Se comportam de certas maneiras. Não quer ficar longe, quer ficar sempre perto, e está sempre falando, sempre... São coisas, e Krishna vê. Você acha que Mahagura Nitai não percebe? Então as deidades, elas vêm e se tornam o centro. Elas vêm para se tornar o centro da nossa vida, inicialmente. O centro da vida de uma comunidade. Porém, só para a gente concluir, eu não quero prolongar muito, mas no Bhagavatam, Kapila Deva fala para Devahuti sobre também a adoração à deidade. Sim, é Kapila. E ele fala, e meu mestre espiritual, ele comenta que essas deidades que a gente adora, elas também estão no coração de todos os seres vivos. E que o canista, Adhikari, ele só vê Krishna aqui no altar. E ele não consegue ver a mesma deidade no coração de todo mundo. Então ele explica que o fato de adorarmos a deidade é para que inicialmente a gente possa desenvolver essa compreensão de que de fato está ali, e depois começar a ver essa mesma personalidade no coração de todos os seres. Que ele fala que a adoração à deidade, onde quando a pessoa não consegue enxergar a mesma deidade no coração de todo mundo, essa adoração é como fazer uma cerimônia de fogo sem fogo. Imagine, o fogo apagou e você está cantando os mantras e jogando o ghee em cinzas. Isso é Kapila Deva. Então, adorar a deidade, mas sem esse esforço, porque não é simplesmente um ritual. Então é um processo. Bhakti exige da gente essa profundidade do coração, que a gente ponha um coração. Então é como que se fosse uma coisa inútil. Por que é inútil? Porque você não está caminhando em direção a despertar a consciência apropriada, que a gente chama consciência de Krishna. Nós estamos trabalhando para despertar consciência de Krishna. Ver Krishna em tudo, todas as pessoas. Compreender quem é Krishna, as qualidades de Krishna, as virtudes de Krishna. Ter uma relação com Krishna. Isso é Bhakti Yoga. Não estou puxando a orelha de vocês, não, só estou querendo mostrar assim, como é diferente, como pode ser diferente. E a gente pode compreender, que quando a gente começa a praticar dessa forma, adoração à deidade, entra na cozinha e já pensa no dia anterior, o que é que eu vou fazer? Bom, aqui não tem muito o que fazer porque é sempre kitchen, né? Mas a gente pode sempre melhorar e sempre... Sabe essa coisa? Assim como alguém vai se encontrar com uma pessoa querida, vou me encontrar, essa pessoa vai visitar a minha casa, o que é que eu vou fazer para essa pessoa? E coloca o coração ali. Entende? Tem que ter coração. Isso na japa também, na meditação, tem que ter um coração. Então isso é Mahagura Nitai, está aqui, é o Sr. Chaitanya, o Sr. Nityananda. E agora, começar a entrar no humor deles. Vocês de Naimisharanya têm que entrar no humor do Sr. Chaitanya, do Sr. Nityananda. O que eles querem? Por que eles estão com os braços assim para cima? Eles estão cantando, ou pedindo para a gente, Haribol, Haribol. E espalhando a consciência de Krishna por todos os lugares. Eles estão
querem tocar o coração de todas as almas. Isso é humor. É o humor de Chaitanya, é o humor de Nityananda. Então o devoto tem que entrar nesse humor, senão tudo se torna um fardo. Um fardo. Já ouviram isso, né? Adoração à deidade é um fardo, muito pesado. Então, mas tem que ser o contrário. É uma bênção. E a história dessas deidades, né, é impressionante. Elas parece que não queriam vir, ou estavam testando. Será que eu vou mesmo para aquele lugar? Pela história. Vocês sabem que foi tudo muito difícil, né? O Maharaj teve que pagar 2 vezes o mesmo valor As deidades vinham, eu não conheço muito bem os detalhes, já ouvi essas histórias, mas eu sei que o Maharaj, quando esteve na Argentina, porque essas deidades vêm de lá, os devotos tinham encomendado, os devotos da Rússia, se não me engano, encomendaram essas deidades, e depois essas deidades saíram de lá, vieram para a Argentina, e da Argentina também ficou por muito tempo abandonadas numa fazenda. E o Maharaj teve a oportunidade de ver essas deidades. Quando viu, ele cobiçou essas deidades. Quem não cobiçaria, né? Uhum. Ele até se sentiu um ofensor porque cobiçou. E aí ele deixou para lá. E aí disse que quando abriu o computador, na internet estava propaganda que a deidade dava à venda. Na mesma hora, ele fez todos os trâmites e tudo. Só que a deidade, quando chegou na alfândega para passar, foi identificada como uma obra de arte. E aí, obra de arte tem outro valor, não podia sair da Argentina, alguma coisa. E o cara que o Maharaj tinha pago para trazer, o atravessador, não, como é que chama? A empresa, coisa assim. O despachante enganou, né? O Maharaj teve que pagar de novo, tudo. Então, assim, todas as deidades têm suas histórias. Radha Govinda também tem história. A Prabhu foi buscar lá, mas o dinheiro que Prabhu usou para comprar veio dos Estados Unidos. Tem toda uma história. Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas é engraçado como as deidades, né, têm suas histórias. E infelizmente a gente não tem a percepção do mundo sutil, né? E o que a deidade traz e quantas pessoas também do plano etérico fazem parte de toda essa história. Então a gente, como assim, almas, não quero generalizar, mas assim, almas condicionadas, ficamos presos a esse mundinho muito, muito pequeno, né? É o que os nossos olhos conseguem enxergar. É muito pequeno esse mundo que os olhos conseguem enxergar, né? Muito, muito pequeno. Imagine que a existência né? Assim, algo imensurável, imensurável. Né? E a gente fica, como o Prabhupada falava do sapinho, né? Dentro daquela pocinha, tentando compreender o oceano. Então, a gente precisa sair dessa caixinha que a nossa mente cria para a gente. Ficar preso a essa coisa. Tem uma dimensão espiritual que é incomparavelmente superior a esse lugar. Incomparavelmente superior. De felicidade, de beleza, de tudo o que a gente possa imaginar. Esse mundo é um reflexo pervertido, temporário, cheio de limitações. Então imagine que a alma é permanente, a alma é eterna, a alma plena de tantas coisas, vocês já sabem, né? E adorar a deidade é uma oportunidade de purificação. É uma oportunidade de criar samskaras espirituais, desenvolver emoções, desenvolver sentimento, envolver o coração. E
E assim, como estávamos falando, e Krishna Bhagavad Gita, olha, seu estado de consciência vai determinar a sua próxima existência. Seu Bhava. São os samskaras, são o somatório das impressões da nossa vida que vai determinar o nosso próximo corpo, o lugar onde a gente vai nascer. Tudo. O karma é assim, bem mecânico. Qual é a sua impressão? É essa, pô. Vai ter um corpo assim, 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 assado. Pronto. Tudo muito como uma luva que tem na mão. É a consciência da gente. Então, se a gente tem uma consciência espiritual, corpo espiritual. Consciência material, corpo material. Consciência material é formada por desejos materiais, ânsia material, né? Vínculos materiais. Tudo isso produz um estado de consciência material. Consciência espiritual, desejos espirituais, sentimentos espirituais. Isso junto constitui uma consciência espiritual. Então, por isso que Prabhupada fala consciência de Krishna. Desenvolvermos uma consciência espiritual. Não é simplesmente entrar dentro de uma instituição. Eu vestir dotes e curto, sário e muitas coisas assim. Precisa uma mudança de consciência. Tá bem? Então vamos aproveitar a oportunidade. A gente sempre ouve as dificuldades, não só aqui, mas em muitos lugares, de que muitos brahmanas que não se importam com a deidade, não se importam com a adoração. A gente fica às vezes procurando alguma pessoa que venha adorar a deidade. Isso é, desculpe todo, eu não quero aqui, não estou julgando ninguém, mas às vezes isso é falta de compreensão da realidade. Todo o benefício que uma pessoa pode obter através desse serviço. Então, às vezes tem muitas comunidades que tem muitos brahmanas e muitos eles não têm essa disposição. Né? Não é ser perito, né? Mas ter o gosto de fazer alguma coisa, né? Por Krishna, por Chaitanya Mahaprabhu, por Nityananda Prabhu. Às vezes a gente até chega diante deles e faz uma oração, né? Pedindo alguma coisa. Mas é importante também ter gratidão, de fazer alguma coisa, né? Pelo interesse deles. Tá bem? Uhum. Então, eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Pois não, Prabhu. O tema da sua aula é Archana, adoração, né? Uhum. E a adoração, ela está presente nas mais variadas designações religiosas. Uhum. Você pode explicar qual a diferença da adoração a Krishna e as adorações em outros segmentos religiosos? Bom, eu não conheço todas as tradições, obviamente. A gente tem, por exemplo, acesso à tradição cristã, né? Mas mesmo dentro da tradição cristã, existem muitas ordens, né? Então a gente precisaria... Às vezes a gente vai, por exemplo, todos nós aqui somos da tradição judaico-cristã, né? E às vezes a gente vê as imagens, né? Mas aquilo às vezes não passa de uma estátua. Muitas vezes as pessoas vêm, acham bonito e tudo, e tem aquela toda a simbologia e tudo mais, mas é difícil às vezes você encontrar um cristão que tenha realmente uma atitude de serviço para com aquela imagem, né? Às vezes você tem uma relação, por exemplo, tem muitas pessoas que adoram determinados santos, né? Mas muitas vezes a relação é aquela relação, esse santo me deu alguma coisa, então é importante adorar, porque quando eu precisar de novo, eu posso pedir de novo a ele, né? Então, não existe, assim, que eu saiba, eu posso estar aqui cometendo algum erro, mas um processo realmente de
cultivar amor, cultivar uma relação com essas imagens, né? Então, há essa colocação de que esse é um ícone, não muito importante, né? Porém, essa relação muitas vezes é negligenciada, até mesmo institucionalmente falando. Então, na nossa tradição, a adoração, a deidade, ela é um elemento essencial e fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque não é que as pessoas, quando estão adorando, por exemplo, um santo, elas querem viver com essa pessoa. Muitas vezes é uma relação mesmo de necessidade. Não pode ser de gratidão também, mas a gente quer estar com Cristo, a gente quer viver com Ele. Diferente. O devoto, à medida que ele vai avançando espiritualmente, ele vai abandonando todos os seus interesses egoístas, porque vai compreendendo que é um ser espiritual, entende que ele é parte integrante desse ser e ele quer estar com esse ser, quer viver com ele. É diferente de você usar, como, por exemplo, os impersonalistas usam Krishna como uma bengala, uma muleta, né, para se purificar, e depois eles abandonam tudo isso. Então, muitas vezes a nossa relação com essas imagens e tudo é uma relação só de interesse, né? Claro que tem pessoas que têm fé, desenvolvem devoção, desenvolvem alguma relação. Estou falando de uma maneira mais geral, né? Assim como a gente também. Muitas vezes a nossa relação com a deidade é uma relação de interesse, não é de serviço. E a gente faz muitas vezes por obrigação, que tem que fazer. Então, há uma distinção muito importante. E essa distinção está justamente no propósito que a gente deseja alcançar. Então, eu adoro Chaitanya e adoro Nityananda, porque eles são Krishna. São Goura, Hari. Hari dourado, é Krishna. E Krishna veio dessa forma. Então, é algo muito mais, sei lá, visceral, eu não sei se seria, é algo, não é simplesmente uma formalidade, uma coisa assim, entende? Então, o devoto, em dado momento, vai se sentir parte da vida dessa pessoa. E essa pessoa é diferente, entende? De simplesmente ali tem um... Então, na nossa tradição, tem esse propósito, a gente quer se aproximar, a gente quer estar junto, e o devoto precisa aprofundar isso e não ficar naquela coisa, né? Porque a nossa tendência é viver, porque quais são os nossos samskaras religiosos? Nossos samskaras religiosos são de um cristão que vai de vez em quando à missa, ali assiste a missa e depois tudo normal, né? E aí a gente tem a tendência, por conta desses samskaras, de trazer isso para a consciência de Krishna. Mas não é. A consciência de Krishna é yoga, é conexão. Cada minuto, cada instante, estamos vendo a realidade, vendo Krishna, cultivando a nossa relação. É um processo, né, de viver nesse mundo. Assim como o lótus no meio da lama não se mela, da mesma forma o devoto, a consciência do devoto está fixa. Então a gente não pode confundir a consciência de Krishna como uma religião. É muito diferente. Por isso que tem processo, regra, existe austeridade, renúncia, todos os itens favoráveis para que uma pessoa possa se desenvolver. Então não é simplesmente fazer parte de uma instituição, crer, e no domingo, e depois da semana você está brigando com todo mundo, está fazendo qualquer coisa. Não, o devoto, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo isso está dentro de um processo. É bem diferente. E a deidade também. Então a gente tem que aproveitar, né? E quanto mais a gente olha para Mahagauranithai, mais essa impressão
fica, quando a gente fala Jaya Shri Krishna Chaitanya, aí vem a imagem do Senhor Chaitanya. Prabhu Nityananda, aí vem a imagem de Nityananda, Advaita. E aí você, a deidade é uma fonte de inspiração para tantas coisas, para serviço. Você pode sentar mentalmente, começar a servir, oferecer guirlandas, oferecer tantas coisas. Isso é a vida do devoto. Mas a gente oferece a nossa mente a Maya, a ilusão. A gente fica dando trela a tantas coisas inúteis, quando a gente poderia estar utilizando tudo isso para algo tão maravilhoso, que dá prazer, que dá paz, que dá felicidade, que dá tudo para a gente. Esse é o nosso processo. Yoga não é religião no sentido tradicional. E se a gente não aprender isso, vamos ficar na superfície brigando uns com os outros, todo mundo de falso ego, brigando por poder, por prestígio, por desfrute, por qualquer coisa, por política. Ficamos brigando por tudo. Enquanto poderíamos estar com uma mente completamente sobrecarregada de sentimentos transcendentais, como a gente vê na descrição dos devotos, na lila do Senhor Chaitanya. Eles estavam soltos. Não tem nada mais valioso, gente, nesse mundo. Não tem. Vai ter que conquistar esse espaço. Tá bem? Pois não, Bruno. Maravilha, obrigado pela aula. O processo do cantar dos santos nomes, assim, a recomendação única e exclusiva é entre cantar e ouvir. Mas eu entendo também que a meditação na deidade pode auxiliar nesse processo enquanto a gente canta. Tem algum processo gradual nessa meditação da deidade que o senhor recomendaria, por exemplo, enquanto eu estou cantando minha japa, ou até cantando, fazendo um bhajana, meditar nas deidades nos pés dela e progredindo sobre os ornamentos, no cabelo, nas joias. Tem algum passo a passo assim que o senhor gentilmente poderia passar para a gente? Esse é um tema muito importante. Eu sempre, quem me acompanha, né, meus discípulos aqui eu sempre falo, né, em vez na hora da iniciação a gente fala, não é só cantar, é meditar. A gente medita no som, assim como a meditação no vazio, ou num círculo, numa bola, sei lá, a gente medita na vibração sonora. E Haridas Thakur diz muito claramente no Harinama Chintamani, ele explica sobre o passo a passo. Né? Então você, primeiro, vem o nome. Então você começa a se concentrar, como você falou, no nome. Porém, o nome vai despertar, né, a forma de Krishna. Então, se você vê bastante a deidade, você vê Krishna, você começa a falar Krishna, Krishna, vem o que na sua mente? A forma de Krishna. Tá bem? E aí você funde o nome da forma de Krishna. Depois, o próximo passo da meditação é que você vai agora trazer as qualidades de Krishna e vai fundir o nome, a forma e as qualidades. Então, o Rupa Goswami descreve em Bhakti-rasamrita Sindhu muitas qualidades de Krishna. Existem 50 qualidades que as almas compartilham de forma diminuta. Existem 5 qualidades que os semideuses compartilham com Krishna. Existem as qualidades que o Sr. Shiva, Narayana, e depois as 4 qualidades de Krishna, que só Krishna. Então, tudo é descrito. Então, quando a gente fala Krishna, então a gente pode meditar nas qualidades de Krishna. E, por fim, os passatempos, a lila de Krishna. Então, Prabhupada explica que a perfeição do cantar, que quando a gente fala Krishna, tudo isso vem. Todo o panorama, o mundo espiritual se manifesta na sua mente. Por quê? Porque você se habituou, através da meditação, a ligar o nome a Krishna, a sua forma, a sua lila, as suas qualidades. Então você entra dentro do mundo espiritual. É assim que a gente entra no mundo espiritual. É assim que a gente começa a conviver
com o mundo espiritual, através do yoga, da meditação. A gente canta todo dia de manhã, né, para o mestre espiritual, né? Shri Radhika Madhavayorapa Madhurya Lila Guna Rupa Nama. E o mestre espiritual está sempre muito ansioso, né, para meditar, né, na Lila de Krishna, na Rupa de Krishna, na Guna de Krishna e no nome de Krishna. E quando a gente estuda, a gente começa a perceber, a gente vai ver que esses 4 aspectos constituem o conhecimento mais importante para o devoto desenvolver. Tá? Então, a japa é um momento de meditar em Krishna. E a gente começa o nome, depois a gente vai procurar. Então você pode meditar na deidade. Também no Bhagavatam descreve, né, a meditação do yogi, que começa a meditar nos pés e vai subindo. Tudo isso é forma de meditar. Só que no nosso caso, Chaitanya Nityananda veio trazer para todos nós. É na hora, né? Não. Ainda vai oferecer ainda. Não, mas também o pessoal que está enjoado já. Então, O senhor falou sobre o Bhagavatam também. sim, então, pois é, mas no nosso caso, o Chaitanya Mahaprabhu veio trazer o que para a gente? O que ele veio trazer para a gente? Ele veio trazer Vraja. Ele veio trazer Vrindavana para a gente. Ele não veio trazer nenhuma outra coisa. Tá? Então, Prabhupada fala muitas vezes nos seus comentários na Bhagavad Gita que a gente, tem vários comentários, mas tem um no final da Bhagavad Gita que ele fala assim, que a gente tem que meditar em Krishna, na forma de Krishna, e nem desviar para qualquer outra forma. O vaqueirinho toca a sua flauta. Em outros momentos, o Prabhupada fala, você pode meditar, né, em outros avatares de Krishna, mas em alguns momentos o Prabhupada é muito específico. Então a gente pode escolher uma forma de Krishna, né, e meditar. Yoga. Nós devotos precisamos seriamente compreender essa prática. Senão a gente vai perder muito tempo na vida da gente. Muito tempo. Vamos ser um Hari superficial. Um Hari só de roupa dessa cultura externa. Nós vamos continuar brigando uns com os outros, vamos continuar com os drones, né, que a gente desenvolve em virtude do estilo de vida, a limitação da nossa compreensão. Nossa inteligência não dá conta, não compreende. É isso. Às vezes a inteligência não dá conta de entender com mais profundidade, entender que o outro é uma alma condicionada que está também da sua trajetória, que tem seus problemas, tem suas dificuldades. Está bem, Prabhu? Muito obrigado, Maharaj. Medita. Aí, viu? Gratidão mesmo. Maharaj, o Akrura, aquele devoto puro, né, que foi pegar Krishna em Balarão para fazer Kamsa, ele era servo de Kamsa, que ficava do lado, Dwarka das Maharaj. Aí ele trouxe Krishna Balarão, né, que mandou. Sim. Aí depois Krishna transferiu todo mundo de Mathura para Dwarka, né, aquele passatempo aí. Ele é um devoto puro, mas ele, com outro amigo, porque Viprati, que é o pai de Satyabhama, né? Uhum. O pai de Satyabhama que deu, tinha as joias. Aí ele e o amigo falaram para um demônio lá matar Viprati, para tirar as joias. Tem uma coisa interessante, porque existem 2 tipos de devotos puros, né? O Prabhupada fala do devoto puro, que é
não é a pessoa completamente purificada, mas é um devoto puro, porque ele já entendeu que Krishna é tudo na sua vida. E ele nunca vai abandonar Krishna. Então isso é um devoto puro. A alma já compreendeu que Krishna é tudo. Porém, ainda não se purificou. Então, o que acontece? A gente, como devotos, temos que entender que não é só porque a gente se rendeu a Krishna que agora está tudo terminado. Né? Assim, o serviço está completo. O serviço não está completo. Agora a gente tem que tirar as camadas. A gente tem que purificar a nossa vida. Né? Então, uma coisa é você compreender que Krishna é tudo. Outra coisa é você ser uma alma transcendental. Então você já alcançou a transcendência. Então, você não é mais afetado pelos modos da natureza. Então uma alma pode decidir por Krishna, mas ainda ser afetada pelos modos. Então eu acredito que aqui, basicamente, todos nós somos devotos puros de Krishna, né? Porque aceitamos Krishna, porém ainda precisamos alcançar, precisamos purificar nossa consciência. Aí quando Porque ela vai pega atrapalhar. a joia do Jambavanda, que era o russo, porque ele foi acusado pelo Vipassana Krishna. Pô, você fez isso para pegar minha joia, que ele era adorador do Deus do Sol, né? Aí Krishna, para limpar o nome dele perante a comunidade do Arca, foi lá e Sim. trouxe a joia. Aí deu para ele. Aí, pô, pedi Krishna. Aí deu a filha, Satyavana, e deu a joia. Não, a joia, não sei qual. Aí a Krura, com medo, foi lá para Varanasi, com medo de Krishna. Saiu de Dwarka, foi para Varanasi, com medo. Aí depois começou a acontecer coisas estranhas. Chamaram a Krura de novo, porque parece que o pai dele tinha o poder de acontecer tudo de bom onde ele estava. E a Krura parece que também tinha esse poder. Sim. Alguém? Obrigado, Prabhu. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Para a gente receber as deidades. Licença. Pois não. Eu quero agradecer a aula, o senhor está aqui. Na verdade, o senhor respondeu antes mesmo de eu fazer a pergunta. O senhor falou sobre sentimentos, emoções, sobre ver as deidades em todas as pessoas e trazendo para a nossa realidade o que tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquelas pessoas que se foram há pouco, que perderam a oportunidade de se descobrirem através de Deus e através de Cristo. Então, de que forma, através do nosso sentimento e amor a Krishna, ver as deidades naquelas pessoas também. O senhor já me respondeu, gratidão. Hare Krishna. Eu tenho uma pergunta. Quem? Pois não. Hoje é dia de finados. Como que a consciência de Krishna se relaciona com as almas desencarnadas? Como se relaciona? É. Normalmente. São pessoas como a gente. Mas assim, não tem nenhum ritual, uma adoração, um encaminhamento? Como que é a relação com... Assim, existem rituais, né? Quando uma pessoa falece, então existe todo uma... Que hoje é dia delas, né? Sim. Mas isso é, assim, na nossa tradição a gente não tem uma comemoração específica nesse dia de finados, né? Então a gente tem quando uma pessoa falece, então a gente faz várias cerimônias durante o ano inteiro, e durante os anos posteriores você pode fazer uma cerimônia que chama de pinda, para beneficiar essa alma que está na sua trajetória, né? Mas eu não sei se na Índia tem um dia específico. Tem, Maharaj. Tem uma cerimônia, mas não é a mesma data no Brasil. Mas tem um dia que todo mundo faz a adoração aos antepassados. Os antepassados. Então existe essa preocupação, né? Então a gente entende que como almas a gente não morre de fato, né? As pessoas que faleceram, nós vamos estar na mesma posição delas daqui a pouco. Então a gente vai continuar a nossa trajetória. Então muitas vezes as pessoas precisam de muita ajuda, dependendo da vida que elas levaram aqui, né?
Então, quem fica, né, tem a responsabilidade de contribuir ou retribuir, uma forma de gratidão, tudo que essa pessoa nos deu. Então, a gente faz orações e faz todo um cerimonial para que ela possa se recuperar o mais rápido possível, aonde quer que ela esteja, né? Porque são muitas situações, né, em que a pessoa pode passar por muitas situações quando abandona o corpo, dependendo do seu estado de consciência. Então, é isso. Mas essa preocupação é interessante, que às vezes a gente tem, mas esse cuidado a gente tem que ter com todos os seres, né? Com aqueles que partem, com aqueles que estão à nossa volta, porque muitas vezes a gente, assim, se preocupa com quem partiu, mas não se preocupa com quem está do lado da gente, né? Então, a consciência ideal é essa consciência de vivermos todos como uma família e que todos têm suas necessidades, né? E a gente poder contribuir para a vida de todos os seres. Tá? Claro que isso não significa que às vezes tem alguns seres que precisam de um cuidado especial, às vezes devido à sua condição, né? E assim. Tá? Então essa mesma atitude de cuidar também a gente tem para com aquelas pessoas que abandonaram já seus corpos, né? E muitas delas também já reencarnaram, elas nem estão mais no corpo sutil, né? Então, tá certo. Eu acho que assim, a adoração à deidade também tem muito a ver. Pode sim. É um exemplo pra gente de como a gente deve cuidar, né? Das pessoas, da sociedade, dos devotos. Assim, eu sei que muitas pessoas que ainda não tiveram contato com o altar, não sabem como funciona assim atrás das cortinas, mas a gente tem uma etiqueta assim impressionante de cuidado, como se fosse de realeza mesmo. Assim, a gente trata Deus como se fosse um príncipe, a pessoa maior de todo o universo. E a gente aprende muito quando a gente começa a nossa jornada no altar a desenvolver essas qualidades de cuidado. Então, muitas vezes os pujares veem as deidades como se fossem filhos, né? Então, cuida como se fossem crianças. Muitas vezes renuncia o sono, deixa de viajar, assim, como se fosse uma criança mesmo que necessita do nosso cuidado. E nisso a gente pode levar esse cuidado para todas as pessoas à nossa volta. Então, a gente pode expandir esse amor que a gente aprende, como cuidar, como servir a Krishna, com os Vaishnavas, com a sociedade, com os amigos, com as pessoas que já se foram. Então a gente começa a desenvolver outra consciência, né, que Krishna nos traz através da adoração à deidade. E é uma coisa assim muito especial, assim, quanto mais a gente mergulha na adoração à deidade, mais a gente não é algo assim apenas como se fosse mecânico, né, que o senhor disse. É uma coisa assim que a nossa vida gira em torno disso, né? Por exemplo, uma vez eu fui visitar uma devota lá no Bactua e ela me contando, olha, essas flores que eu planto são para as deidades, esses vegetais orgânicos são para as deidades, e eu tenho um dia da semana que eu me dedico para as deidades, mas todos os outros 6 dias eu fico planejando e meditando o que é que eu vou fazer naquele dia. Então não é apenas uma forma, uma pedra que está ali. É apenas uma exemplificação para a gente poder se conectar. Então, toda a nossa vida, né, essa coisa de ver as deidades no coração de todos, é isso, de ver a deidade nas flores que a gente planta, nesse festival que a gente fez, né, que são os convidados de Mahabharata que vieram ter um contato com eles. Então, é uma coisa assim, muito profunda e muito sutil, e tudo está conectado, né? Porque é a presença de Deus materializada, e quanto mais a gente se aproxima, mais a gente aprende, assim, ser pessoas melhores, ter um contato melhor. Então é muito impressionante, assim, quem já está no altar tem essa visão de como é lá dentro, e também é um incentivo para as pessoas poderem ter esse desejo de ir para o altar, de se qualificar para fazer o serviço.
para cada vez mais mergulhar e ler os passatempos e entender, porque no começo é muito mecânico. Mas tem muitos livros assim que a gente pode entender que todos esses rituais são descrições do mundo espiritual, dos associados de Krishna. Então a gente está tentando ser um associado de Krishna de acordo com os passos daqueles que já deixaram. Tá bem. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui. Uma Eu moça. acho que já tá bom, né, gente? É a última, só uma dela mesmo. Ela perguntou se existe alguma técnica para ajudar a vencer os sanskaras. Alguma técnica? A técnica é praticar a vida espiritual. Como eu expliquei para vocês, os samskaras são as impressões. Então, você já está impressionado, né? Na psicologia são os complexos, né? Então, os complexos são justamente essas impressões que a gente vai absorvendo e essas impressões ela tem uma força, ela tem uma energia, ela nos move de acordo com a intensidade, seja positiva, seja negativa. Então a gente tem tudo isso, como eu dei o exemplo de uma criança que pode ser abusada e muitas outras coisas, né? Então, dependendo da dificuldade que a pessoa tem, ela talvez tenha que procurar um psicólogo. Bhaktivinoda Thakura, num livro chamado Shikshamrita, Chaitanya Shikshamrita, ele fala que assim como o pé da gente adoece, o braço, a mente também adoece. E às vezes é preciso de um profissional para cuidar. Né? Então muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de um profissional para diminuir o impacto que essas impressões exercem sobre nós no presente. Então acho que os consultórios estão cheios, não é, de pessoas assim, mesmo nós devotos. Tem muitos devotos que têm muitas dificuldades e não vão conseguir evoluir se eles não cuidarem disso. É muito difícil. Não é que cantar o santo nome e meditar pode resolver, porém a gente não tem a capacidade de fazer isso bem, porque a mente não permite. Então, se você não tem, é isso que Bhaktivinoda Thakura ele vem explicar, ele diz que você não vai ter, se sua mente estiver adoecida, você não vai ter inspiração, você não vai ter criatividade, todas essas coisas mais sutis que a mente pode fornecer, vai estar comprometida. Então a gente precisa de curar certas coisas, porque senão a gente não cresce. A mente não vai, porque a mente é uma ferramenta. A alma usa a mente como uma ferramenta, deveria usar, não é? Mas a mente às vezes se torna nossa amiga e pode se tornar nossa pior inimiga. Então quando a gente se deixa levar pela mente e a mente está afetada pelo mundo material, a gente fica preso a esse mundo. Então não tem como progredir se a gente não consegue administrar os pensamentos. E para administrar os pensamentos, a gente tem que ter um certo controle, certa paz interior. E se a gente não conquista isso, através da mudança de certos hábitos, então há uma relação direta entre nossos hábitos e uma mente mais pacífica, uma mente mais agitada, mais acelerada. Então, dormir cedo, acordar cedo, os programas que a gente assiste, os livros que a gente lê, o tipo de alimento, tudo isso, gente, interfere na atividade mental. Então, vida espiritual é uma coisa muito, muito científica. Então, os yogis, aquelas pessoas que sempre se esforçaram para meditar, eles identificaram aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável, né? Assim como a gente também vai percebendo. Então, essas impressões, esses samskaras, são os nossos traumas, são as nossas ideias, são as nossas crenças, são os nossos desejos, entende? Tudo isso faz parte, como a consequência de todas essas impressões da nossa vida.
Então tem umas que são muito difíceis. Gente, é muito sutil, tá? É um tema muito complexo, mas que a gente vai precisar entender. Muitas vezes, por exemplo, é dito na psicologia, né? Que às vezes o homem procura na mulher a sua mãe e vice-versa. O que você sanskara? Então você está projetando. Você tem uma mãe muito carinhosa e quando vê alguém muito carinhosa, aí você já se identifica, por exemplo. Ou você pode se identificar simplesmente por um olhar, um cabelo, qualquer coisa, tudo é sanskara. Então a gente fica projetando tudo, desejando, e não sabe que isso é simplesmente uma projeção. É tudo uma criação da mente. A gente se atrai por nossa mãe, se atrai por nosso pai. Ou repele nosso pai, ou repele nossa mãe. E assim por diante, a nossa vida toda. Então a alma está presa a essa condição, ao seu passado. Às vezes vai precisar de ajuda profissional. Às vezes não. Às vezes com um pouco de prática, de esforço, a gente vai identificando esses elementos e vai então superando esses elementos. Não é? E através de uma experiência superior, de um gosto superior, não é? Então você vai colocando agora a sua atenção em outro lugar, não mais no seu passado, e assim por diante. Então é um trabalho muito sério, é um trabalho muito profundo. Senão a gente não entra lá. Tá bem? Então, muito obrigado, gente. Vamos parar por aqui. Hare Krishna. Hare Krishna.